Ontem foi Dia dos Pais e eu resolvi hoje falar um pouco sobre isso, né? Que é uma data que às vezes é difícil para algumas pessoas, é uma data romantizada, é uma data de reconhecimento, mas também para muitas pessoas pode ser uma data difícil, porque nem todos têm uma relação linda, maravilhosa com seus pais, com seu pai, né? E a minha relação não foi sempre linda, maravilhosa com meu pai, nós tivemos desafios, especialmente porque minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos, então muitas das escolhas que eu comecei a fazer, os posicionamentos que eu comecei a tomar na vida, eram muito mais para suprir as expectativas, né, e estar perto da família, enfim, né. A minha irmã ainda era viva, né, mas isso afetou realmente, assim, toda a minha vida, né. Essas perdas, essas situações afetam muito a nossa história. E eu tô aqui para contar um pouquinho para você sobre isso. Então eu passei a fazer escolhas não exatamente como eu gostaria, mas como eu sabia que naquele momento era necessário. Eu fiz as melhores escolhas no momento, falei sobre isso semana passada. A gente sempre faz a melhor escolha disponível no momento. Naquele momento eu achei que o melhor era fazer o que eu fiz e ok, né? A história está contada, está escrita, foi assim. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente tem uma relação machucada com os nossos pais e o pai, sistemicamente, é quem te mostra o mundo, é quem te coloca no mundo, né? Te leva para o mundo. A mãe é nutrição, o pai leva para o mundo. E muitas vezes eu não tive esse apoio do meu pai para ir para o mundo, né? Era mais um apoio de fica aqui, né? Vamos ficar aqui, né? Faz o que eu quero, faz o que eu mando, né? Profissionalmente falando. E isso me trouxe muitos anos de muita inseguranças para dar passos que eram necessários. E então, sim, eu me anulei muitas vezes, eu não me posicionei, eu fiz o que era melhor para a família, para ele, para aquilo que ele queria, para as vontades dele e escolhas profissionais. E quando eu estava com 30 anos e a minha irmã com quase 32, ela veio a falecer. A minha irmã sempre teve uma relação muito próxima com meu pai e eu tinha uma relação muito próxima com a minha mãe, e que morreu eu tinha 14 anos, então eu me senti muito sozinha. E depois disso, aconteceram muitas coisas, né, em relação ao trabalho, à empresa que o pai tinha. E ele fez coisas pra mim que eu sei que ele jamais faria pra minha irmã. Então, a nossa relação não foi uma relação muito tranquila, né? Nós ficamos 2 anos sem nos falar. Só que em algum momento a gente precisa fazer as pazes com essa história, precisa, dentro de nós, né, acomodar as coisas. E eu não tô dizendo aqui que é uma coisa simples de se fazer, esse acomodar a história por dentro, esse fazer as pazes, né? No final da vida dele, ele estava doente, a mulher que ele escolheu estar do lado simplesmente não podia mais cuidar dele, e ele voltou. Nesse momento, ele voltou a ter contato comigo, ele me pediu perdão pelas coisas que ele tinha feito. E eu não preciso concordar ou aceitar o que ele fez ou deixou de fazer. Eu simplesmente preciso olhar para isso e encaixar isso na minha história de alguma forma. E um dos sinais de que a gente conseguiu fazer as pazes com essa história é conseguir falar sobre ela, é conseguir falar mesmo se permitindo, né, a emoção do momento, da lembrança, mas entender que foi como foi. A vida, eu sempre falo, né, que a vida ela é muito mais sábia do que nós. A vida escolhe caminhos que são os caminhos necessários para que a gente tenha as experiências necessárias, para que a gente se desenvolva da forma que precisamos nos desenvolver. Então, fazer as pazes com isso, sabe? Hoje eu já fiz as pazes com isso, de entender que ele foi o pai certo para mim. Nós tivemos muitas afinidades também. A minha mente, né, minha cabeça fora da caixinha também tem muito a ver com ele, né? Ele era um homem, por outro lado, muito sábio, né? Ele gostava de ler muito, e eu agradeço por isso, sabe? Então, muitas leituras que ele fazia, muitos livros que ele comprava sobre o universo, sobre consciência, sobre tantas coisas, né? Naquela época, os livros ficavam por ali, eu aproveitava para ler também, e isso foi abrindo a minha mente, e eu sou muito grata por isso. Ele era um homem muito sábio. Ele era um homem muito sábio que veio lá do Ceará, né, de Fortaleza. Os meus avós paternos são de Fortaleza, Ceará. O meu avô paterno se criou às margens do rio Amazonas, uma fase da vida dele, cuidando das irmãs pequenas. Se considerava analfabeto e mesmo assim escreveu uma parte da história dele em prosa e verso, com uma letra cursiva linda, maravilhosa, né? Mas ele se considerava um analfabeto.
às margens do rio Amazonas. E eu guardo esse dossiê com muito carinho, né? Essa história com muito carinho. Eu tenho aqui uma cópia muito linda. Então, o meu pai, a minha mãe foram os pais certos para mim. Teu pai, a tua mãe são os pais certos para ti. Mesmo que talvez tu não entenda isso, tu não concorde com muitas coisas, que algumas fases de vida, algumas situações são muito difíceis de entender. A vida é mais sábia do que tudo e por alguma razão esses eram os pais certos para você, esses foram os pais certos para mim. E eu agradeço, eu honro muito toda a minha ancestralidade masculina e feminina por todos os sims que foram ditos até o sim chegar à minha vida para eu estar aqui hoje. Eu sou muito grata por isso. Então a nossa história é sobre fazer as pazes com a nossa história, olhar com carinho para tudo. Ficam marcas? Ficam, né? Ficam o risquinho da cicatriz? Fica. Tá tudo bem, né? É uma lembrança. Tá tudo certo.